Né, Tiago? Fazendo os últimos ajustes aqui. Assistência técnica José Bezerra. Assistência de direção Vicente. Goiânia. Boa noite, boa noite, boa noite. Só um minutinho, tá pronto aí? Pode. Agora a postura corporal, por ordem da diretora plenipotenciária Gisele. Você já pode começar. Bom, pessoal, boa noite a toda a turma boa noite aos brasileiros lá do Rio Grande, boa noite aos brasileiros do Amapá e os brasileiros que estão entre um e outro, boa noite aos brasileiros do Acre, boa noite aos brasileiros da Paraíba e os brasileiros que estão entre um e outro. Enfim, uma saudação muito fraterna, muito respeitosa a todos os meus irmãos e irmãs brasileiros. Vamos conversar por 1 hora. Entramos aqui um minutinho atrasado, são 18h02, até às 19h02, do dia 12 de 12. Né? Esse número nos é muito querido, a mim, né? E a todos aqueles que acompanham a luta do trabalhismo, do PDT, liderado pelo nosso amigo e irmão, o presidente Carlos Lucas. Bom, a grande luta agora de todos nós, né, passada aí a refrega eleitoral, é forçar, por onde pudermos, ocupar as mídias alternativas, ocupar a mídia convencional, brigar na rua, onde for possível, nos tribunais, enfim, que nós estamos também acionando, pela vacinação. Só vacina, qualquer que seja a sua procedência, desde que seja testada ou atestada cientificamente, nós precisamos usar para abreviar tanto a agonia sanitária, que já matou 180 mil pessoas no nosso país, quanto a agonia econômica, na medida em que só a vacina vai resolver o problema e nós temos um presidente irresponsável, genocida, cercado de incompetentes, para não dizer de bandidos, num governo que cada dia que passa fica mais nu à luz da opinião pública. Portanto, nós temos que forçar a mão, prefeitos que puderem, das grandes cidades especialmente. Eu já tenho notícia que meu amigo prefeito Calil, de Belo Horizonte, já está adiantando o expediente, já tem até os refrigeradores capazes de manter refrigerado a menos 70 graus, porque a vacinação é isso, não é só chegar a vacina, é seringa, é agulha, é toda a logística de distribuição, é a condição de armazenamento das vacinas, que tem que estar condicionada a alguns tipos em freezers muito específicos, que tem que dar, desculpa para o celular, enfim, tem que dar a condição dessa vacina ser aplicada a todos os brasileiros e todas as brasileiras, começando naturalmente pelas prioridades, que há de ser os profissionais de saúde. Muitos deles, o Brasil é o país que mais matou profissionais de saúde, porque nós começamos o enfrentamento, sequer tínhamos os equipamentos de proteção individual, e muitos enfermeiros, médicos, paramédicos, auxiliares de enfermagem, atendentes de enfermagem, fisioterapeutas, enfim, os profissionais de saúde morreram no Brasil como em nenhum outro lugar do mundo. Esses são os contornos da nossa tragédia. Portanto, só a vacinação, e esse é o apelo que eu faço a toda a nossa militância. Vamos lutar aonde for possível para gerar uma grande pressão, volto a dizer, em todas as dimensões, na política, no parlamento, nos prefeitos, nos governadores e sobre o presidente da República, na comunidade internacional e nos tribunais. Nós não vamos permitir que o Bolsonaro continue com essa sanha irresponsável e genocida, com uma equipe trágica, ainda inacreditavelmente chefiada por um general da ativa, o que deve encher de vergonha os militares profissionais brasileiros. Enfim, Vicente, vamos então começar aí. É preciso que você fale aqui perto para as pessoas ouvirem a pergunta. Basicamente, muita gente perguntando sobre as vacinações. A Mazita, no Twitter, pergunta sobre essa guerra que está acontecendo agora no Brasil, sobre qual vacina usar, se deve usar ou não. Olha, a primeira grande palavra é de tranquilidade. A vacina é uma conquista da ciência, da humanidade há muitos anos. Basta que se diga que a paralisia infantil, o sarampo, a coqueluche, a difteria, o tétano
matavam milhares de crianças, milhares de pessoas na humanidade, quando nós chegamos a esse domínio tecnológico extraordinário que é a vacina, ou seja, uma química preparada com todos os protocolos que são obrigatórios de serem seguidos, testada em fases que são também protocolares, que são descritas, contestada pelos próprios pares. Enfim, não há nenhum medo que se possa sustentar em relação às vacinas, na medida em que elas só serão disponibilizadas depois que elas passarem por esses protocolos, por esses estágios de pesquisa e de atestação e certificação. Então você tem agências importantes, já mundialmente afamadas, como a FDA norte-americana, que já está autorizando em caráter emergencial a vacina da Pfizer, que tem determinadas características. A agência da China conseguiu homologar o seu padrão também de certificação, está próximo de ser certificada mundialmente também. É um outro padrão, é um outro tipo de vacina que tem o mesmo efeito, não é? E essa Coronavac, que é a vacina que vem da China, ela não vai ser produzida lá na China. Ela credenciou o Butantan, que é um instituto brasileiro, paulista, da melhor qualidade técnica e científica, e eles estão avançando já para produzir os primeiros lotes dessa vacina. Portanto, qualquer uma delas, né, pode ser aplicada. Naturalmente, cada uma delas tem a sua forma de aplicação. A Coronavac, por exemplo, dizem, isso aí tudo vai ser confirmado, que precisa de 2 doses. Você toma uma dose agora e depois toma outra dose um mês depois. Os efeitos colaterais que os testes estão determinando não são relevantes, não corre ninguém risco nenhum. O que normalmente a vacina provoca é um pouco dos sintomas daquela doença que ela vem para prevenir. Portanto, neste caso, não é, será uma pequena coriza, uma coisa, nada de mais importante ou de mais relevante, e é preciso que todos nós ajudemos o nosso povo, porque na internet bandida dessa turma que está no Palácio do Planalto, todo tipo de terrorismo que a gente não deve repetir está sendo feito. E isso não só uma condenação à morte, como também, provavelmente, a humanidade inteira exigirá a imunização por uma ou mais dessas vacinas para permitir as viagens internacionais. Portanto, assim como em certos países você só entra com atestado, com o certificado da febre amarela, da vacina da febre amarela, provavelmente todos os países do mundo vão obrigar que você, para viajar, para ultrapassar fronteiras, apresente o atestado de que você foi vacinado. Portanto, tranquilidade e pressão para que a gente antecipe ao máximo. Cada mês que passa no Brasil significa aí 2.000, 2.500 mortes que a gente tem a obrigação de prevenir, e esses irresponsáveis que nos governam estão atravessando mais uma vez o limite da irresponsabilidade completa, e é nosso papel exigir, inclusive nos tribunais, eu vou repetir novamente, que esse tipo de irresponsabilidade não mate mais brasileiros do que já matou 180 mil irmãos e irmãs nossos. A Olívia do Rio de Janeiro e a Cíntia de Sergipe perguntam basicamente assim, como combater essa mídia e essa comunicação do Bolsonaro que pega fácil, e se tem lugar para impeachment do Bolsonaro ainda. Nós temos que lutar pelo impeachment, não porque o impeachment seja a solução ou o remédio para governo ruim. Eu acho sempre importante, como democrata, repetir isso para todo mundo. O impeachment não é um remédio para governo ruim. O remédio para governo ruim é o voto cuidadoso. É prevenir que eles não aconteçam, participando do processo político, não deixando que a nossa revolta nos elimine a responsabilidade de participar de forma crítica, consciente, não cair em fake news, não cair em mentira, não cair em propaganda, em mistificação, em propaganda enganosa, e isso exige um cidadão, né, disposto ali pelo menos alguns dias a se dedicar a pensar de onde vem, quem são as pessoas, o que é que andou fazendo no passado, porque se nós todos tivéssemos feito isso, provavelmente o Bolsonaro, não é, um politiqueiro de 5ª categoria, 28 anos deputado do baixíssimo clero, vinculado a toda a ladroeira e corrupção do que há de pior na política brasileira e do Rio de Janeiro, não teria virado presidente da República, como um gesto de raiva, de frustração, que eu compreendo com muita humildade, as gravíssimas contradições do lulopetismo, tanto na destruição da economia brasileira, dos nossos empregos, do nosso nome no crédito, como da corrupção generalizada que aparelhou o Estado Nacional brasileiro. Isso, infelizmente, foi a causa bastante, não é, dessa tragédia que nós estamos vivendo. Isso dito, entretanto, o impeachment
é a punição que a democracia e o sistema representativo possuem no presidencialismo para punir crime de responsabilidade. E o Bolsonaro vem cometendo vários crimes de responsabilidade em sequência. Na minha opinião, ele acabou de cometer mais um, a serem verdadeiras, como eu acredito que sejam, as denúncias que estão esta semana na revista Época. Não sei se todo mundo tomou conhecimento, mas vazaram para a revista relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, vinculada a este general também extremamente irresponsável e corrupto, que é o general da Segurança Institucional, e eles produziram simplesmente relatórios para apoiar o esforço de impunidade do Flávio Bolsonaro, o filho ladrão do Bolsonaro, que está processado por peculato, que a imprensa docemente chama de rachadinha. Isso é simplesmente desvio de dinheiro, parte dele depositado na conta da primeira-dama, da mulher do Bolsonaro, além das conexões absolutamente constrangedoras com as milícias bandidas, assassinas do Rio de Janeiro. Portanto, cabe perfeitamente. Qual é o problema, entretanto? É que o impeachment tem uma parte jurídica, que é essa que eu tenho segurança que o Bolsonaro já deu ensejo a acontecer, que é o cometimento de crime de responsabilidade de forma consciente, dolosa, como a gente chama em direito, mas existe uma parte política, porque quem julga esse tipo de crime de responsabilidade não é o juiz, não é o judiciário, é o parlamento. E começa por um procedimento meio exótico, que é a decisão unipessoal, sem recurso, do presidente da Câmara. E, lamentavelmente, o presidente Maia não quis dar seguimento a nenhum dos pedidos de impeachment. Eu mesmo assinei 2, com muito fundamento, o PDT assinou mais um, são 3 completamente fundamentados, mas o presidente Maia, da Câmara Federal, por um cálculo político, ele acha que quando o Bolsonaro se vendeu ao Centrão, ou comprou o tal Centrão, enfim, é jogo de bandido com bandido, ele conseguiu conquistar mais de 1/3 da Câmara Federal. E, com isso, o impeachment não prosperaria. Mas eu acho que o Maia está errado. Ele deveria deixar que cada deputado assumisse, diante da opinião pública brasileira, as responsabilidades de votar a favor ou contra um impeachment de um presidente marginal como esse que nós temos. Muita gente perguntando, Sérgio de Florianópolis, o Alisson de Bagé, uma avaliação sobre essas eleições. Ganhou o campo conservador? Olha, a gente tem que separar 2 coisas e cada vez isso está mais claro na minha cabeça. Separar o que é o temário de costumes daquele temário que é o temário da economia, não é, da economia política. Em matéria de costumes, me parece absolutamente inequívoco que o mundo conservador teve uma extraordinária vitória e tem acumulado vitórias importantes no Brasil. O que nos deveria fazer pensar na tática que nós, do campo mais progressista, do campo mais à esquerda, que temos sensibilidade para as diversas desigualdades com que se reparte a brutal desigualdade brasileira, como é que nós tocamos essa luta. Porque você veja, temas morais e que colidem com as convicções religiosas, seja do mundo evangélico, que já são próximos aí de 1/3 do povo brasileiro, seja do mundo católico, cristão católico também mais conservador, que significa outro terço, nós estamos falando que esse temário é muito sensível para 2/3 da população brasileira. E nós precisamos respeitar isso. Não quer dizer concordar com o obscurantismo, não quer dizer concordar com mentiras, com manipulações, né, da boa-fé com que o nosso povo exercita a sua fé, a adoração em Deus, a adoração a Deus. Não quer dizer concordar com essa fórmula, mas quer dizer respeitar as pessoas e conversar com elas respeitando as suas convicções, a sua moralidade, a sua decência. Portanto, esse voto conservador em matéria de costumes é inequívoco pelo Brasil inteiro. Porém, eu quero crer que em matéria da ortodoxia econômica já não é mais assim. Nós, por exemplo, do PDT, que conseguimos 6 capitais, isso não é brincadeira, 6 capitais nas alianças que nós fizemos, ou titular em 2, Aracaju e Fortaleza, e mais 2 com o PSB titular, Recife e Maceió, e mais 2 com o vice, a vice do DEM em Salvador e a vice do PSDB em Natal. Não é pouca coisa. Nós ganhamos no primeiro turno em Niterói, nós ganhamos na Serra, no município de Serra, no Espírito Santo, e tivemos 67 municípios vitoriosos no Ceará,
tivemos 60 municípios, em números redondos, não estou aqui com o número certo, mas é de ordem de 60 municípios no Rio Grande do Sul, berço do trabalhismo. Tivemos mais de 40 municípios no Maranhão, só para ter clareza de que nós estamos... E hoje, nós, o PSB, a Rede e o PV, que é a aliança que nós costuramos, como base de um projeto nacional de desenvolvimento, como ponto de partida de um grande diálogo para construir uma base social e política, para tirar do papel as ideias de um projeto nacional de desenvolvimento que responda concretamente ao drama do nosso povo, nós estamos administrando mais de 20 milhões de brasileiros. Ou seja, uma vitória absolutamente generosa, aquela que nos foi dada pelo povo brasileiro. É evidente que em São Paulo nós tiramos o 3º lugar, o que é um lugar extremamente honroso, com Márcio França do PSB. No Rio de Janeiro nós tiramos o 3º lugar, o que é um lugar também extremamente honroso, numa cidade difícil como o Rio de Janeiro, com a Marta Rocha. Em Belo Horizonte já apoiamos desde o primeiro turno o extraordinário prefeito, meu amigo Calil, do PSD, estabelecendo também mais relações orgânicas com esses partidos mais ao centro do processo político partidário brasileiro, em direção a construir essa aliança que dê base para que nós possamos levar adiante o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ganhamos as eleições em Belém, com Edmilson do PSOL. Apoiamos o companheiro Edmilson, que é um belo de um quadro e que se elegeu muito bem em Belém. Portanto, as bases para um diálogo de centro-esquerda no Brasil foram dadas nessas eleições sob o ponto de vista, vamos dizer assim, em que fica flagrante que nas grandes cidades a população votou rejeitando os extremos, assim como ela os vê. Embora seja a mesma economia política, é inacreditável a gente repetir isso, mas a mesma economia política, a mesma institucionalidade, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, é a mesma trempa econômica do Fernando Henrique, do lulopetismo e do Michel Temer e agora do Bolsonaro. Mas isso foi derrotado nas eleições. Se você disser claramente a lição que as urnas nos deram, foi uma lição alvissareira e esperançosa. Mandaram aí o bolsonarismo boçal e o lulopetismo corrompido brigar lá fora para ver se a gente pode construir uma alternativa nova para o nosso país. O David pergunta sobre a organização da militância do PDT para 2022. Como é que o senhor está vendo isso e se tem alguma forma de fazer as pessoas saírem das redes e irem para a rua? Olha, organização de militância é uma coisa que a gente tem que fazer com muito zelo, com muito cuidado e com muita delicadeza, se for as coisas como eu imagino que elas são. Surgiu como um privilégio para mim, muito especial, uma militância que eu, só porque me saiu do coração essa expressão que eu chamei de turma boa, e que não necessariamente sequer é filiada ao PDT ou a qualquer outro partido. Mas é uma militância muito esclarecida, às vezes chega a ser ranheta, briga, me dá apitos e reclama das coisas, mas é assim que eu quero. Por quê? Porque quando você controla essa coisa espontânea, você acaba criando um espelho. E isso foi um pouco que matou a militância da esquerda mais jovem no Brasil. Na medida em que essa esquerda mais jovem, que foi cooptada pelos partidos tradicionais brasileiros, começaram a ser obrigadas a repetir as explicações inexplicáveis, se eu posso usar assim essa expressão, das contradições dos seus mandatários, ela acabou perdendo a conexão. E eu não quero jamais perder essa conexão. Portanto, alguma organização é necessária. Pelo PDT, esse caminho está em marcha. É preciso que vocês todos saibam, porque muitas vezes eu sou cobrado por isso. E há, para pessoas como eu, determinados limites. Por exemplo, você estabelecer uma grande estrutura de metadados, de disparos de mensagens em WhatsApp, e etc., custa dinheiro. E eu não faço nenhum tipo de química para ter qualquer tipo de facilidade. Isso é minha vida. Eu vou me desculpar, alguém acha, então se não tem isso, não vai ser. Ok, então não vou ser. Mas eu tenho segurança de que é possível você fazer as coisas certas. Hoje você tem um fundo eleitoral para a época da campanha e você tem um fundo partidário. Na medida em que nós estamos crescendo como partido, esses recursos são um pouquinho melhores do que eram no passado.
E nós vamos fazer todo o esforço que pudermos dentro da decência, da moralidade, dentro das leis, das regras, né, para que nós não pratiquemos nenhum tipo de contradição. No mais, assim, nós vamos começar a fazer alguns exercícios. Deixa passar a pandemia, não é? Alguns exercícios nós vamos começar a fazer, mas primeiro, grande movimento, ainda em casa, de máscara, na internet, não é? Pressionando a imprensa, pressionando os políticos pela vacinação. Quando a vacinação acontecer, um amigo meu estava me dizendo ontem, vai ser uma explosão de alegria. Nós vamos poder nos reencontrar, nos abraçar. Aí sim, nós vamos fazer muitos exercícios. Eu vou sair fisicamente lançando o livro por aí afora. Enfim, que eu fiquei exclusivamente na internet com o livro, mas vou fazer palestras, vou fazer discussões com o livro, vamos subir o morro. Né? Tem muita gente me cobrando isso. Isso é o que eu mais amo fazer. A gente tem que fazer, em janeiro, eu volto com o Observatório Trabalhista, que é uma forma racional, equilibrada, de demonstrar virtudes, e infelizmente não há mais nenhuma, porque a única que a gente via, que era a queda dos homicídios, voltaram a subir. A segunda que eu ainda vejo, o juro, nominalmente ainda baixo, também não se traduz para o cidadão que está na ponta, na micro e pequena empresa, na média empresa brasileira, ainda segue sendo os piores juros do mundo. Mas, enfim, essas coisas, a gente vai fazer tudo isso e rodar o Brasil e ver vocês de perto, abraçar, matar a saudade. Isso está nos meus planos para assim que a gente tiver a vacina. E muito sobre isso, a sua militância pergunta assim, como transformar o Plano Nacional de Desenvolvimento e o seu livro numa linguagem mais popular e como chegar a mais pessoas. Bom, a gente tem que achar um caminho em que a gente faça uma aposta. De novo, nós somos diferentes, o nosso caminho é mais difícil, o nosso caminho não é mais fácil do que o dos outros, é mais difícil. Por quê? Porque nós não estamos nos propondo ganhar uma eleição. O presidencialismo ele é tão frágil, é tão vulnerável, que um Bolsonaro, um boçal despreparado como o Bolsonaro, é o nosso presidente. Isso é uma debilidade do presidencialismo. O Bolsonaro não tinha nada na televisão, não tinha organicidade na sociedade civil nenhuma, e, de repente, interpretou de forma tosca o antipetismo, que é a força mais doída, justa ou injustamente. A gente sabe que tem uma parte que é injusta, mas outra parte é profundamente justa. O Bolsonaro chegou à presidência da República. Mas olha no que deu. Então, a gente precisa fazer o caminho mais difícil, porque se a gente conseguir criar uma corrente de opinião, primeiro o Brasil não vai ficar dependente de mais um salvador da pátria, porque eles não existem. Esse é o grosseiro equívoco do PT, um partido importante para a história brasileira, que botou todas as suas fichas, todas as suas energias numa única liderança, que simplesmente não abre passagem, não dá caminho e está levando o partido para o isolamento com prejuízo para o Brasil. Então nós precisamos criar uma corrente de opinião. E aí como é que a gente faz isso? Ora, primeiro faz a boa ciência. Não é com demagogia, rasteira, não é simplificando os problemas que nós vamos resolver essas questões. Porque o que precisa ser feito no Brasil, acredite, vai precisar da participação do povo depois das eleições. Porque a gente já sabe, se você havia um tatu em cima de um toco, pode apostar que alguém botou. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. Essa figura é para dizer o seguinte, o que está errado no Brasil, no sistema de impostos, o que está errado no... Peraí, o que vocês estão fazendo? Uma parte técnica aqui. Só a bateria, só pode continuar falando. O que está errado no Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo, e os caras em Brasília são tão safados e incompetentes que fizeram tudo errado. Se fosse assim era mais fácil, eu costumo repetir. O que está errado no Brasil está errado para atender ao lado poderoso de uma minoria clandestina, que os americanos chamam de Deep State, ou seja, o Estado profundo, clandestino, que não vem a público, que não se identifica, que está conectado com poderosos interesses internacionais, assessorado pelos serviços de inteligência estrangeiros, movido a suborno, para levar o petróleo, para levar, enfim, as energias brasileiras, e literalmente a energia elétrica, a água, a biodiversidade, tudo isso, acreditem, é o que de fato nós vamos enfrentar. Portanto, não pensem que vai ser fácil e nem você resolve isso a golpe de frase feita. Acreditem, eu tenho tanta vivência que eu seria capaz de fazer um discurso só de frase feita que 100% das pessoas me entenderiam. E eu tenho a obrigação de procurar essa linguagem. Porém,
Neste momento, o que nós precisamos fazer é criar muitas pessoas capazes de reproduzir os fundamentos básicos daquilo que é o diagnóstico, ou seja, o que está acontecendo com o Brasil, e o remédio, o que a gente precisa fazer. Para a gente ter o que precisa fazer, nós também temos que identificar quantos deputados a gente precisa para viabilizar, quantos senadores a gente precisa para viabilizar, como atenuar essa lógica de impasse de um presidente reformista diante de um Congresso que tende a ser conservador por conta de ser presa desses lobbies, grupos de pressão, assim que acaba a eleição. Portanto, o que é que nós precisamos fazer? Explicar para as pessoas as ideias complexas. Por exemplo, todo mundo está cansado de saber que em casa você precisa, se possível, ganhar mais do que gasta e guardar um pouquinho para o futuro. Não é assim, não é diferente numa nação. E no Brasil, nós não temos dinheiro para nada. Por que nós não temos dinheiro para nada? Porque todo o dinheiro do povo brasileiro está sendo drenado para os juros. E aí, o juro é uma coisa que a gente pode explicar para a população, porque tem mais quase 100 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC, que tomaram a dívida no crediário de 500, 600, 700 reais, já pagaram 1.500, estão devendo 3.000. Então as pessoas compreendem, as pessoas são muito mais inteligentes do que a gente supõe. É evidente que quando a gente for discutir sobre o componente científico e tecnológico da produtividade de uma economia, a gente tem que fazer um esforço para explicar isso para o nosso povo mais simples, mas também é só ter um pouquinho de paciência, respeito pelas pessoas, e por isso eu preciso de cada um de vocês. Que cada um aproprie e me ajude a traduzir, me ajude a explicar, me ensine, inclusive, a dizer de outra forma aquelas coisas que o cacoete, de uma pessoa que lê, que reflete, que estuda, que vive consultando os grandes especialistas do mundo e do Brasil sobre esses assuntos. Mas eu não estou muito preocupado neste momento com isso, não. Lá na frente a gente vai ter que fazer uma coisa mais simples, mais enxuta, mas ela vai dizer para as pessoas dizerem, olha, isso aqui é a ponta de um iceberg cuja base maior é todo um projeto que vai dizer como, de onde vem o dinheiro, quanto custa colocar todas as crianças brasileiras de 0 a 3 anos numa creche decente, quanto custa e qual prazo nós vamos precisar para colocar toda a juventude brasileira numa escola em tempo integral. E as pessoas assim, mas isso é difícil, não existe. Olha, dá uma passadinha aqui no Ceará, você vai ver que não é que não seja difícil, é muito difícil. Mas se a gente tiver obstinação, pertinência, continuidade, não das pessoas, mas das ideias do projeto, funciona. 2021, como é que você está vendo a questão da economia no Brasil? Olha, eu só vejo desastre, porque repare uma coisa, você na economia você tem duas dimensões. Uma dimensão é a conta pública, então a parte do Estado brasileiro. Eu nunca vi desastre maior. Nunca vi, acredito, eu tenho muita vivência, eu testemunho de perto a vida brasileira já há 40 anos. Eu não tenho o direito de me apresentar com essa impostura de nova política, eu sou da boa política. A vida inteira me cuidei de estar ao lado das pessoas, nunca saí de uma missão sem muito respeito, muito carinho, mais popular prefeito de capital, mais popular governador de estado do país, pelas pesquisas independentes do Datafolha, enfim, entreguei as tarefas que me propus a entregar, e digo a vocês, com esse cabedal, com essa vivência, nunca vi uma crise como essa. Os números. O maior déficit da história brasileira, déficit todo mundo já sabe, agora também tem que explicar diferente. Déficit é o seguinte, é a diferença entre o que você arrecada e o que você gasta. Pois a diferença entre o que o Brasil arrecada nos últimos 12 meses e o que o Brasil gastou nos últimos 12 meses, chegou pela primeira vez na história a 1 trilhão de tapioca de reais. 1 trilhão. O maior déficit tinha sido 130. Só para vocês terem ideia da destruição das finanças públicas que o governo Bolsonaro / Guedes está dizendo. Aí um bolsonarista boçal pode dizer assim, mas houve a pandemia. Claro, eu não vou desconhecer que houve a pandemia, que era preciso expandir o gasto de forma consistente para acudir às consequências funestas da pandemia. Porém, desequilíbrio, déficit, é a diferença entre o que você arrecada, a receita, e a despesa, o que você gasta. Se você aumentou o gasto, você tinha que fazer alguma coisa na receita. Não é claro isso? E o governo o que fez? Nós estamos agora que dia hoje? 11 de dezembro? 12, hoje é 12, claro. 12 de dezembro, e o governo não tomou nenhuma providência na área da receita.
E boa parte dos que lutam comigo, que me ajudam na militância, sabem o que tem que fazer. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais, só nós e a Estônia. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar. Com esse tributo, da forma como eu fiz, dava para arrecadar uns 60 a 70 bilhões de reais. O Brasil não cobra tributo sobre os grandes patrimônios. Se você cobrasse entre 0,5% e 1% de imposto sobre o patrimônio acima de 15 milhões de reais, portanto, você classe média, você recursado, esqueça, você já está pagando a sua parte até além da conta. Mas aqueles patrimônios acima de 15 milhões de reais, se nós cobrássemos meio ponto percentual, 0,5% a 1%, dependendo do tamanho do patrimônio, nós também arrecadaríamos mais aí uns 40, 50 bilhões ou 60 bilhões de reais no Brasil hoje. O Brasil tem renúncias fiscais em plena pandemia, com esse desmantelo, o governo dispensando imposto de setores que não devolvem nada. Eu já citei exemplos aqui de locadora de veículo, que tem isenção de imposto. Né? O Brasil cobra imposto de um entregador de aplicativo, no IPVA de uma moto, e não cobra de jatinho, de helicóptero, de iate, de lancha. Então, esse conjunto de providências, para ter eficácia, tem que ser proposto no ano fiscal anterior para valer no outro. Eu acho que é tão grave a tragédia que a gente tinha que amadurecer um debate sobre uma espécie de CPMF que dispensasse, vamos dizer, 5 mil reais por CPF, tirando 80% do povo brasileiro, e nesses 20% que ficasse, cobrar uma CPMF vinculada ao abatimento da dívida. Para você ter aí um sinal. Por quê? Se o déficit é de 1 trilhão de reais, para onde é que vai esse buraco? Vai para a dívida pública. E aí vem o outro número. O Brasil, pela primeira vez, está se aproximando de 100% do PIB como proporção da dívida com a nossa riqueza produzida durante um ano. Isso é pela primeira vez. Quando você chega nesse ponto, o terrorismo começa. Terrorismo muitas vezes feito pelos próprios banqueiros para forçar a mão para a taxa de juros voltar a subir. Portanto, a dívida, o déficit, que é o problema do fluxo, o passivo, que é o problema do estoque, a dívida pública cresceu 1 trilhão de reais em apenas 12 meses. Estou rindo para não chorar. Né? E quando a dívida cresce muito rapidamente, ela encolhe o seu prazo. E nós estamos, então, praticamente com 1/4 dessa dívida vencendo em menos de 6 meses. E o governo não tem condição de honrar. Resultado prático, enquanto ele anuncia uma Selic de 2%, você só consegue rolar dívida hoje com 2, 3 pontos acima da Selic. Acima da Selic, o problema técnico aqui está grande. Quer dizer que o governo está perdendo um pouco o controle do manejo da dívida. Quando a dívida encurta, ela vira quase moeda. E quase moeda, sem um dado maior, é uma pressão inflacionária que também querem esconder da população. Embora, de novo, outra conta das finanças, a moeda brasileira, o real, foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Agora o dólar está se desvalorizando no mundo inteiro, a nossa moeda deu uma valorizadinha, caiu aí dos 5,70, 5,60 para 5,10, 5,15. Mas essa diferença não tira aquilo que nós perdemos. O Bolsonaro desvalorizou a moeda brasileira, nos 2 anos de trágico governo dele, 50%. Ou seja, o Brasil está metade mais pobre do que quando o Bolsonaro tomou posse, porque você sabe, a gente não compra dólar, mas come pão, e pão é trigo, e trigo é comprado lá fora com dólar, remédio é comprado lá fora com dólar, né, as máquinas, os equipamentos, as matérias-primas tecnologicamente mais importantes, como fibra de roupa, etc., etc., tudo vem de fora. Os eletroeletrônicos, a informática, tudo vem de fora, e, portanto, o Brasil empobreceu a metade no desgoverno do Bolsonaro. O resultado prático hoje, você já sabe, e isso revela o outro lado da economia, que é a economia popular. Então, veja, agora em dezembro acabou o socorro auxílio emergencial. O auxílio emergencial acabando vai encontrar nosso povo com a seguinte circunstância: 14,6% de desemprego aberto, 5,7% de desalentados. Isso significa que nós estamos pela primeira vez com 20%, 20 de cada 100 brasileiros sadios para o trabalho, sem nenhuma atividade econômica. Desempregados pura e simplesmente. Mas é mais grave, porque aquela outra parte que está empregada não é emprego,
né, nós pela primeira vez atingimos na história brasileira mais da metade da força de trabalho do Brasil empurrada para a informalidade, sem nenhuma proteção, nem agora, nem na velhice, quando as dores da doença, as dores, né, da chegada da idade, começam a pedir, né, aposentadoria, remédios, enfim, tratamento da debilidade que a idade mais alta traz para todos nós. Então, veja, o desalento em 5 milhões de pessoas, o desemprego em 14 milhões de pessoas e a mais da metade empurrados para a informalidade, ainda apanha aquela metade, aquela menos da metade que está na formalidade, com o salário mínimo congelado há 2 anos e anunciado o seu congelamento para o próximo ano, de 2021. Tira o socorro emergencial e você entra no mercadinho, entra no supermercado, só quem, de fato, alienado como esse bando de responsáveis que nos governam pode ser, não sabe o que está acontecendo. A cesta básica hoje come o salário mínimo inteiro. Um trabalhador de salário mínimo tem uma diária de R$ 35 em números redondos. Pois bem, isso é o preço de 1 quilo de carne de segunda. Hoje, com o preço explodiu da cesta básica, a diária de um trabalhador não paga 1 quilo de carne de segunda para ele levar para sua família comer em casa. Esse conjunto trágico ainda vai encontrar o gravame no crédito. Aqueles 70 milhões viraram quase 100 milhões de pessoas com dificuldade de manejar o seu crédito, com o nome sujo, humilhados no SPC, a maioria dessas pessoas. Portanto, eu estou profundamente preocupado com esse cenário, né, de tragédia econômica, de tragédia fiscal, de tragédia financeira para o povo e para as contas públicas brasileiras. O Wagner aqui, ele queria que você falasse, Wagner é de Fortaleza, mais sobre esse auxílio, como as formas que os prefeitos podem fazer também para resolver esse problema. Olha, teve um Wagner aqui em Fortaleza que propôs agora que, se o governo federal não renovasse, ele iria fazer um socorro emergencial de R$ 300 para as pessoas. Isso aí simplesmente é uma irresponsabilidade, para não dizer uma mentira grosseira, mas é um sinal também de que esse Wagner daqui de Fortaleza, que disputou as eleições, é cercado de uma equipe de incompetentes, que eu já conheço muito bem. Um bando de farsante, não é, que deram essa ideia para ele e não fizeram a conta mínima de chegada. Não é? Se você tem uma cidade com 2 milhões de habitantes precisando de um socorro, e você imagina que esse socorro de R$ 300 chegaria numa conta em que o orçamento inteiro da saúde teria que ser cancelado, são 28% da receita de Fortaleza, pegando aqui um padrão, ou seja, todos os hospitais, postos de saúde, UPAs tinham que ser fechadas, os funcionários todos demitidos, que também não pode, é só fazer aqui uma conta de doido, não é? Você tinha que fechar a saúde para poder financiar, não é, essa conta do socorro emergencial de R$ 300. Portanto, infelizmente, não está ao alcance das prefeituras fazer com o caráter massivo que é necessário a substituição da omissão do governo federal, da omissão criminosa do governo federal pelas finanças locais. O que é que alguns municípios estão anunciando e que é possível fazer? É, com alguns critérios, você abrir frentes de trabalho. Isso, por exemplo, o prefeito eleito de Sobral, que é nosso companheiro Ivo, meu irmão, que aliás está aniversariando hoje, daqui a pouco eu vou ligar para dar um beijo, né? Parabéns, Ivinho, aí pelas primaveras que estão completando. Pois bem, em Sobral, com alguns critérios, vamos buscar os chefes de família, homens ou mulheres, né, que tenham filhos, alguns critérios, e aí vamos pagar, estamos estudando ainda o valor, mas provavelmente vai ser o equivalente aí a meio salário mínimo por meia jornada, e na outra jornada a pessoa vai se capacitar, e aí crédito. Crédito também é uma fórmula que os municípios podem fazer, porque é um dinheiro rotativo. Não é? E você tem fórmulas de fazer o crédito para fomentar micro e pequenos negócios, para fomentar ferramentas como compras governamentais, ou seja, a prefeitura mapear tudo aquilo que ela compra de fora e tentar comprar localmente, ajudando o pequeno empreendedor, o microempreendedor do local. Ou seja, alguma coisa é possível fazer, mas as finanças municipais não são capazes de enfrentar a necessidade de um socorro emergencial massivo como esse que o governo federal extinguiu agora em dezembro. A Sabrina e o Rodrigo do Rio Grande do Sul perguntam, e na Câmara, como fazer com que o partido vote junto as questões? Olha, sabe aquela coisa que eu falei no começo da live? Eu vou repetir porque nem sei se todo mundo estava aqui.
A gente precisa cada dia mais, especialmente nós que temos compromisso com a mudança, compromisso popular, compromisso com o campo progressista, com o ideário progressista ou de esquerda, nós precisamos aprender com o nosso povo como a gente estabelecer um debate sobre as agendas identitárias que não faça uma colisão, um abarroamento contra a moral popular, contra as convicções familiares de 2/3 da população brasileira que são cristãos ou evangélicos ou católicos e que têm determinadas convicções muito enraizadas e são pouco reflexivas, porque trata-se de dogma de fé, em alguns dos casos. E a gente precisa respeitar isso, ter humildade e se conectar com essas pessoas para poder fazer com que a agenda da tolerância, do respeito à diferença, para que a agenda da mulher, do negro, das comunidades, não é, LGBTQI+, possam ser respeitadas nas suas diversas peculiaridades, personalíssimas, sem colidir, né, com esses valores que são valores que a gente tem a obrigação de respeitar, porque são valores do nosso povo. E aí, de novo, em matéria de costumes, o PDT é um partido que não tem ortodoxia programática. Nós somos um partido extremamente arejado. Lembra que nós somos o partido que elegeu o CAO, não é? O partido do Darcy Ribeiro. Nós somos um partido do Juruna, o primeiro indígena, não é? Um cacique indígena eleito para o parlamento. Enfim, nós temos nós temos o movimento da diversidade, a nossa querida companheira Amanda, enfim, e nós conseguimos fazer isso localizando essas lutas todas no ambiente da grande luta que é a emancipação do povo trabalhador brasileiro, que é o enfrentamento e a superação da miséria, da desigualdade, da pobreza, da concentração de renda, que é o enfrentamento da ignorância por uma educação pública emancipadora, não é? Porque na medida em que a gente der uma educação pública emancipadora, de qualidade, todo esse temário de preconceitos, de interdições, não é? De superstições que muitas vezes vêm para o meio de coisas muito sérias e respeitáveis, nós temos que fazer. Isso é o que a gente tem que ver. Então, eu sei que você está se referindo agora a uma votação. A maioria esmagadora do partido votou para considerar mulheres trans como potenciais vítimas vamos dizer, da Lei da Maria da Penha, por exemplo. E 8 companheiros, votaram contra. Primeiro, uma característica que não tira a tese que eu quero fazer agora. Uma característica, são aqueles mesmos que votaram na reforma da Previdência e que já estão todos com seus processos de expulsão do partido encaminhados e hoje estão judicializados. Portanto, é um povo que já nem sequer mais está, de verdade, vivendo a vida do PDT. Entretanto, nosso programa não exige isso. Se na questão da Previdência, que é uma questão de ordem pública, né, uma questão fundadora, porque quem criou o sistema público de previdência no Brasil fomos nós, os trabalhistas, com a liderança do Getúlio Vargas. Portanto, era uma coisa central no programa. Mas esse temário identitário, que nós respeitamos muito, lutamos em todas as lutas, né, dando exemplo concreto e prático, isso não é programático. Portanto, neste caso, a gente sequer poderia estabelecer uma punição. O que é que a gente tem que fazer? Respeitar isso. Quando os assuntos forem de costume, a gente precisa ter um pouquinho mais de respeito e tolerância, se não com eles, com as pessoas, com a população brasileira, com os nossos irmãos, com a nossa nação. De que adianta a gente ter essa lucidez despótica, que nós somos os senhores da verdade, sabemos o que é o politicamente correto, e ficarmos só vendo o Brasil ser destruído? Nós precisamos evoluir, avançar junto com o nosso povo. Cada dia que passa eu estou mais seguro disso. Quer dizer o quê? Abandonar as lutas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque a miséria brasileira tem cor, é preta. A miséria brasileira tem idade, é jovem. A miséria brasileira tem gênero, é mulher. A miséria e a violência no Brasil também tem orientação sexual, é LGBTQI+. Portanto, quem quiser mudar o Brasil, estabelecer um Brasil igual, tem que evoluir olhando essas diversas, né, frações com que se reparte a nação brasileira, mas não para separá-las, para uni-las todas em direção a uma nação de iguais, uma nação que garanta oportunidade igual para todo mundo e para que as pessoas possam viver em paz, com dignidade, pelo fruto do suor do seu rosto, pelo salário decente e pela educação emancipadora. Esse é o sonho do Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu estou tentando propor ao povo brasileiro. A gente está indo para os 15 minutos finais e a turma boa queria conhecer um pouco mais do Ciro, pessoa e tal. Então, o Vinícius Nóbrega pergunta o que você falaria para o Ciro de 10 anos atrás, como seria o Brasil hoje?
Olha, 10 anos atrás, 2010, né? 2010. Eu vivia um tempo de muita esperança, mas já via com muita inquietação as contradições do lulopetismo. Já via ali, eu tive um choque grande em 2010, né? Eu tinha uma posição bastante generosa nas pesquisas, e o Lula se acertou com a Dilma, que era uma pessoa sem nenhuma experiência política, uma pessoa boa, honrada, mas que não tinha vivência política nenhuma, não é? Nunca tinha sido vereadora, nem prefeita, nem deputada, tinha horror a esse traquejo da política, que é uma exigência dos tempos difíceis que o mundo vive e que o Brasil especialmente vive. A necessidade de você ter habilidade, treinamento, capacitação para mexer nos botões e nas pontas dos cordões claros. E já via com muita inquietação, anunciei muitas vezes que aquilo ia dar problema, eu já tinha denunciado o acordo com o Eduardo Cunha, já tinha denunciado o acordo com... Era por ali que eu estava denunciando o acordo com o Michel Temer, enfim, e andei dando entrevista dizendo, né, que determinadas coisas poderiam acontecer, infelizmente aconteceram no nosso país. Mas o que eu diria para o Ciro de 10 anos atrás era: fica mais calmo, né? Essa indignação sua não pode servir de pretexto para os seus adversários, né, inventarem mentiras, calúnias, atrapalhando o seu caminho de ajudar o povo brasileiro. Hoje eu estou bem mais maduro, e olhando para trás tem muita provocação que eu não cairei mais, né? Eu sei que a minha responsabilidade cresceu tanto, de um jeito tão grave, não é, com o meu tempo e com o meu povo, que eu não posso errar, e eu vou me esforçar ao máximo para, enfim, só gastar energia com aquilo que é necessário. A Elza. Elza Mendonça, minha querida, gosta de poesia? Essa é a militante mais preparada que eu tenho, sem desmerecer ninguém mais, que é muita gente preparada. Mas a Elza, para além de ser muito bem informada, tem uma sensibilidade, acabou virando uma amiga pessoal, né? Assistimos lives de música juntos e tal. Qual é a pergunta da Elza? Poesia. O que você gosta e o que você indica? Isso aí é uma coisa que eu vou surpreender uma opção de pessoas, né? Então, assim, passada esta tão próspera vitória e tornado Afonso a lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória quanto soube ganhar na dura guerra, o caso triste e digno de memória que do sepulcro os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha que depois de morta foi rainha. Tu, só tu, por o amor que aos corações humanos tanto obriga, deste causa molesta a morte sua, como se fora pérfida inimiga. Eita, que a Elza agora foi buscar lá no baú. Isso aqui é um pedaço dos Lusíadas, chama Episódio de Inês de Castro, e o Camões pôs em verso um episódio da história portuguesa, consta verdadeiro, não é, que é extraordinário. O Dom Pedro I deles lá apaixonou-se por uma plebeia chamada Inês de Castro, e a corte sabotou, não queria de forma nenhuma que eles casassem, e o Dom Pedro saiu para uma guerra e, entre mentes, mataram a Inês de Castro, na ausência dele. Quando ele voltou, soube que ela tinha morrido, logo desconfiou que tinha sido um atentado, e, tomado de cólera, de raiva, de ódio, mandou desenterrar, casou com a defunta e obrigou a corte inteira a beijar a mão da Inês de Castro. E o Camões fez isso, imortalizou esse episódio em verso, que eu acabei de desavisadamente... Sim, eu amo poesia, amo muito a poesia. Quando eu, com 15 anos, eu era tão fanático pela poesia portuguesa, especialmente, que Fernando Pessoa e seus diversos pseudônimos, Alberto Caeira, um extremo romântico, não é? Recomendo à juventude ler, que eu ganhei um concurso que o governo português da época estabeleceu. Eu tinha 15 anos de idade, e o concurso era um concurso de monografia sobre a vida e a obra de Camões, Luís Vaz de Camões, e eu escrevi isso de uma tirada à mão num caderno de araminho, é o novo, né? E acabei ganhando o prêmio. Foi uma viagem a Portugal. Então eu conheci Portugal antes de conhecer Fortaleza, saindo direto de Sobral por causa da poesia, né? E a poesia moderna brasileira me apaixona. Por exemplo, eu vivo citando agora um verso dos Titãs que fala: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Ou eu poderia ter dito, como gênio do Lulu Santos, sobre essas questões identitárias em matéria de orientação sexual, que nós consideramos justa toda forma de amor. E sim, eu amo a poesia, Elza.
O Pedro de Esteio pergunta aí na cozinha, o que você gosta? Também pode ser surpreendente para alguém. Eu gosto muito de ir à cozinha. E eu faço o básico, né? Arroz, feijão, macarrão, ovo frito, bife, essas coisas eu faço. Eu fiz muitas vezes, muitas fases da minha vida eu morei só, vivi só, viajando, morando nos Estados Unidos, enfim. Eu sou dado às artes da cozinha. Mas eu já estou avançando para coisas mais sofisticadas. Eu faço um macarrão à bolonhesa, já bastante interessante. Tem um prato japonês que é muito interessante. É uma expressão que não significa nada, é apenas uma imitação do som, que chama shabu shabu. Escreve S-H-A-B-U, S-H-A-B-U, shabu shabu, que é basicamente uma espécie de fondue com uma água, um consommé, com uma água temperada, que você toma com molhos muito especiais, que também você faz, são artes. Eu gosto muito também de fazer isso daí. Sim, eu gosto bastante de ir à cozinha. Sim, a Patrícia... Desde que inventaram a máquina de lavar prato, então, ficou bem melhor. A Patrícia pergunta, assim, eleito presidente, qual seria a primeira medida? A primeira medida vai ser um decreto em que eu vou determinar que todos os atos do presidente da República que acabou de tomar posse, será assinado esse decreto ali no ato da posse, terão que ser motivados. Porque muitas coisas a gente precisa fazer no Brasil, mas é preciso fazer as coisas junto com as pessoas. Eu não acredito em déspota esclarecido, eu não vou para lá para ser o ditador do Brasil. Eu quero manter o povo brasileiro na jogada do dia seguinte da eleição. Essa é a chave do êxito possível de um governo num país desastrado como o Bolsonaro vai entregar ao próximo presidente da República. Portanto, fica determinado que todo e qualquer ato que este presidente e seus auxiliares tomar tem que estar explicado por que está tomando esse ato, a quem se destina esse ato, a quem aproveita, a quem prejudica esse ato. Mas eu entendo o que você quer dizer. E eu tenho que explicar que governar é como aquele número de malabarista de circo. Não sei se já viram todos. Aqui o malabarista bota um prato para rodar, depois o segundo, depois o terceiro. E a maravilha é quando tem uns 8 ou 10 pratos rodando, quase, e ele não deixa parar nenhum. Ou seja, a gente tem que tocar as coisas simultaneamente. Mas eu vou entrar obcecado, mas muito obcecado mesmo, com a questão da educação do filho do trabalhador brasileiro, porque eu sei que é possível ser diferente. Quem duvidar, veja, o Ceará tem 82 das 100 melhores escolas básicas do Brasil, sendo um dos estados mais pobres do Brasil. Nós já somos a segunda melhor rede, de ensino médio do Brasil. Temos 21 escolas, só passa de nós São Paulo, que é muito maior do que o Ceará e tem muito mais dinheiro. Nós aqui pagamos um salário ao professor, merecia muito mais, claro, mas pagamos já mais do que a Prefeitura de São Paulo paga aos professores de São Paulo. Por quê? Porque essa prioridade é uma prioridade de vida nossa. E isso já tem resultados. Tem uma geração que está participando de Olimpíadas de matemática, de ciências e ganhando medalhas internacionais. Um terço das vagas, aí não é iniciativa pública, é iniciativa privada, também tem uma emulação. Um terço das vagas do ITA, todo ano, são cearenses que ganham. Nós temos esse compromisso comunitário com a educação e eu levo isso para o Brasil e não tenho a menor dúvida que no primeiro dia já haverá providências importantes na área da educação. Seu YouTube entrou algumas pessoas te chamando de comunista aqui. Como é que você responde? Eu não sou comunista. Deixa eu explicar para as pessoas que dizem isso, porque elas não são, senão, manipuladas e enganadas por esse bolsonarismo boçal. O comunismo era a superação do socialismo na teoria marxista-leninista. E o comunista, ele propõe a abolição da propriedade privada dos fatores de produção. Ou seja, todos os fatores de produção, a terra, a energia, as matérias-primas, as máquinas, tudo isso no comunismo é propriedade do Estado, propriedade coletiva do Estado. Na praxe política, o comunismo determina um partido único, que é o Partido Comunista Revolucionário, que ao abolir a burguesia e abolir a propriedade privada, determina de forma solitária, exclusivista, os rumos da política. É o oposto do que eu sou. Eu considero que a iniciativa privada é uma ferramenta essencial para o progresso da humanidade e considero que o pluralismo, que
a organização da diversidade política e ideológica também é uma força essencial, porque não acredito em dono da verdade, não acredito em caminho único para coisa nenhuma. Acredito muito no debate de ideias, na reflexão coletiva, né, na liberdade, nas franquias da democracia burguesa, no caso da liberdade. Portanto, não, eu não sou comunista. Agora, deixa eu lhe dizer, o Brasil é o país mais desigual do planeta Terra, porque estatisticamente só o Catar está na nossa frente, mas o Catar é um pequeníssimo principado lá no mundo árabe, em que um sultão tem tanto dinheiro que a massa é toda de classe média e ainda assim a diferença entre eles é muito grande. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, o maior estoque de terras agricultáveis do planeta, 1 de cada 5 litros de água doce do mundo, autossuficiência em petróleo, até sobrando. O Brasil tem um clima onde se produz tudo, de culturas temperadas e culturas tropicais no mesmo dia. Né? No Brasil, uma árvore para celulose fica pronta em 6, 7 anos, enquanto na Finlândia fica pronta em 50 anos. O Brasil tem uma província mineral cujos limites a gente não conhece, e é o país que mantém milhões de pessoas na miséria mais selvagem e bandida. Não é ser comunista, meu irmão, minha irmã, não é ser comunista você querer que a dignidade que você vive na sua casa, com a sua família, possa também ser partilhada com as outras famílias. Vai chegar agora o Natal, você provavelmente de bucho cheio, né, vai gastar um monte de dinheiro no consumismo, e o filho do pobre vai ficar vendo na televisão dizer compre, 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 e o pai humilhado, desempregado, com nome sujo no SPC, sem dinheiro nem para botar 1 quilo de carne de segunda. Então, enfim, eu fico enojado quando você pode desqualificar uma pessoa que tem... Se você se diz um homem de bem, cristão, vá olhar o exemplo de Jesus Cristo. Enfim, tá vendo? Eu consegui manter a provocação, porque a minha vontade era mandar o cidadão ir para aquele lugar. Olha, como eu não fiz já. E vendo a pergunta do milhão, por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Ô, Queiroz, por que você depositou 89 mil reais na conta da primeira-dama? Mas isso é só a parte doída e caricata de um governo podre. E a gente não pode ser distraído por esses escândalos que revelam a desonestidade intrínseca, não é? A roubalheira dessa família Bolsonaro e dos seus asseclas, inclusive ex-generais que estão no palácio de olho fechado ou participando juntos. Roubalheira mesmo, meu irmão, tome nota aí. O Banco do Brasil, por ordem do seu Messias Bolsonaro, entregou uma carteira de haveres de crédito de 3 bilhões de reais por 370 milhões de reais para o BTG. Esse G aí é de Guedes, um banco que foi fundado pelo Guedes, embora ele já tenha saído, ou pelo menos alega. Né? Na mesma data, o Banco do Brasil comprou uma carteira podre de títulos bichados do grupo do Banco Votorantim. A ABR Distribuidora foi vendida a preço de banana, sendo o negócio mais lucrativo da Petrobras, para um pool de bancos que não entende nada de petróleo nem de gasolina, e agora os executivos aumentaram seus próprios salários em 5, 6 vezes na iniciativa privada, né? Ainda com a participação de capital público minoritário. Eles venderam os tubos de logística da Petrobras por um centavo e deram um contrato de aluguel que 3 anos do aluguel desses tubos vai pagar o dinheiro que a Petrobras recebeu para vender esses mesmos tubos. Roubalheira é isso. E isso não sai na grande mídia brasileira. Embora a ladroeira do senhor Flávio Bolsonaro e da sua família, do senhor Jair Messias Bolsonaro, seja só o indicador de que há um criminoso, um bandido e um chefe de quadrilha comandando a República Brasileira. Bom, Ciro, chegando ao final, uma mensagem de Natal, Ano Novo para as pessoas. Bom, eu estou muito preocupado com o Brasil, mas, ao mesmo tempo, todos podem ver que eu estou muito entusiasmado, muito energizado, um pouquinho cansado dos últimos 70 dias de luta na campanha, mas e ainda muito preocupado com os desdobramentos da pandemia. Tive 21 dias de cama com a Covid, felizmente não tive que ir para o hospital, mas perdi amigos, estou muito angustiado com isso. Mas, com tudo isso, a minha alma segue muito firme no amor ao Brasil, no respeito e na confiança que eu tenho na grande nação brasileira. Eu tenho segurança de que este é um mau momento que nós estamos passando e que, com a vacina, nós vamos explodir de alegria, vamos nos reencontrar, vamos nos celebrar, vamos protestar, nós vamos construir um caminho muito novo e muito diferente para o nosso Brasil.
Esse é o augúrio que eu peço a Deus no dia do aniversário de nascimento do seu profeta na terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que possa ser o anúncio de um ano novo, da virada do jogo, em que nós brasileiros nos reencontremos na luta para defender o nosso país, para defender a justiça, para defender a decência, para defender a tolerância, o amor ao próximo, que é o que nós realmente temos de maior virtude. Isso que está acontecendo no Brasil vai passar, é uma amargura que talvez a gente tivesse que passar para nascer amanhã uma nação ainda mais forte, ainda mais respeitável para o mundo inteiro. Um beijo no coração de todos vocês, de todas vocês, e muito obrigado pela luta, pela companhia e pela militância.